Olá, bom dia. Oi, pessoal, bom dia. Segunda-feira, 21 de janeiro. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Situações de violência. Em São Paulo, uma instituição oferece orientação jurídica e psicológica. O Brasil avança para ganhar autonomia na produção de medicamentos. O país já produz 47 remédios. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. O Brasil avança para ganhar autonomia na produção de medicamentos. A substituição das importações vai representar uma economia de 2,5 bilhões de reais nos próximos 5 anos. Atualmente, o país produz 47 remédios. 15 deles no Rio de Janeiro. Fundado em 1919, o Instituto Vital Brasil é uma unidade de referência na produção de soros contra picadas de cobras, aranhas e escorpiões. No laboratório em Niterói, na região metropolitana do Rio, é realizada a extração do veneno dos animais, que serve de base para os antídotos. Aqui também são fabricados soros antitetânicos e antirrábicos. A capacidade de produção anual é de 233 mil ampolas, todas destinadas a hospitais e postos de saúde públicos. Desde o ano passado, além da produção de soros, o Instituto Vital Brasil começou a fabricar comprimidos. 2 já estão sendo distribuídos para o Ministério da Saúde. Um para tratar o mal de Alzheimer e esse outro indicado para 2 tipos de câncer. Ele é o primeiro medicamento oncológico genérico produzido totalmente no Brasil. Este ano, o Vital Brasil deve produzir 31 milhões desses comprimidos, que serão fornecidos gratuitamente em unidades públicas de saúde de todo o país. O país, com essa produção totalmente nacional, fica independente da produção dos medicamentos multinacionais. Então, vai levar uma economia muito grande para o SUS, porque ele vai diminuir o preço de aquisição desse medicamento no mercado. No laboratório de Farmanguinhos, no Rio de Janeiro, que pertence à Fiocruz, são produzidos outros 40 medicamentos. Entre eles estão 8 para o tratamento da AIDS, que são distribuídos pelo Sistema Único de Saúde. Farmanguinhos também fabrica antibióticos e remédios para controlar diabetes e hipertensão arterial e para tratar a malária e a tuberculose. A tecnologia brasileira está sendo exportada para o governo de Moçambique, na África, que vai passar a produzir medicamentos contra a AIDS. Farmanguinhos também faz parcerias com laboratórios privados nacionais e estrangeiros. 13 acordos já foram acertados e vão permitir a fabricação de remédios contra o HIV e o mal de Parkinson. O objetivo é alcançar autonomia no setor. A produção atual de Farmanguinhos chega a 1 bilhão de comprimidos por ano. O país tem um déficit da ordem de 10 bilhões de dólares entre o que ele importa e o que ele exporta. A ideia é que a gente reduza ao máximo esse déficit e, consequentemente, tenha maior grau de soberania. Situações de violência podem ser traumáticas, tanto para vítimas como para parentes. Em São Paulo, uma instituição criada há 14 anos pela Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania oferece orientação jurídica e psicológica para a recuperação. A filha de Maria Aparecida tinha 15 anos quando foi assassinada pelo namorado. O crime aconteceu em 2010, mas a mãe e a tia da menina, Adolfa, só procuraram ajuda psicológica e jurídica no ano seguinte. Aos poucos, a família está aprendendo a lidar com a dor. Eu pus na minha cabeça assim, ela tá no lugar, tá melhor que eu, né? A nós estamos aqui, né? Espera tudo. Ela não vai sofrer mais, né? Não tem aquele sofrimento. Quem tem é a gente, né, que fica. No caso, uma tem que apoiar a outra. É na alegria e na tristeza, né? Tem que estar junto. Maria Aparecida e Adolfa recebem orientações de psicólogos, assistentes sociais e defensores públicos no Centro de Reabilitação e Proteção das Vítimas de Violência, CRAVE, na capital paulista. O atendimento é gratuito. Em 14 anos, foram realizados 1.254 atendimentos nas unidades do CRAVE nos municípios de São Paulo, Santos e Campinas. Mais de 50% dos casos estão relacionados a homicídios. A instituição também atende pessoas envolvidas em outros tipos de violência. Depois dos homicídios, as principais ocorrências registradas desde 1998 são de ameaças à integridade física, seguidos por violência sexual, violência doméstica e latrocínio, o roubo seguido de morte. Na questão da morte, né, dos crimes em que envolve resultado morte, aí, essa questão de trabalhar o luto, né, da pessoa conseguir retomar a vida dela, né, minimamente.
Então, a função do psicólogo, do assistente social é essa, né, de fortalecê-la para que ela possa retomar a vida dela e seguir o caminho. Para esta psicóloga, pode levar em média 2 anos para que uma vítima de violência responda a um tratamento. E é preciso lidar com as cicatrizes que ficam. Tem assim, viola o que é aquilo que é sagrado para o indivíduo. A própria história, o próprio corpo, a própria alma. A maior parte dos profissionais brasileiros está insatisfeita no trabalho. Os principais motivos são o salário, o ambiente no emprego e a falta de reconhecimento. Muita gente pensa primeiro no dinheiro, mas o reconhecimento profissional é tão importante quanto um bom salário. Mas hoje, 55% dos profissionais de diversas áreas estão insatisfeitos com o trabalho. É o que revela uma pesquisa feita pela For Hunter Consultoria, com mais de 500 pessoas em todo o país. A remuneração é, sim, o principal motivo para a baixa motivação profissional. O salário é o que mais conta para quase 30% dos profissionais ouvidos. O clima dentro da empresa vem em seguida. E, por último, a falta de reconhecimento no ambiente de trabalho. Ainda segundo o levantamento, os fatores que mais motivam um trabalhador mudam conforme a faixa etária. Para os profissionais mais maduros, estar satisfeito com o trabalho é o mais importante para 6 em cada 10 entrevistados, entre 43 e 49 anos. É importante você entender, num momento como esse, que você tem desde um profissional hoje de 20 a um profissional de 60, 70, 80 anos dentro do mesmo ambiente, como é que eu me relaciono com cada um e como cada um quer ser reconhecido para que eu possa valorizar. Quem já está no mercado acredita que o tempo e um bom planejamento na carreira podem contribuir para o aumento da satisfação profissional. Precisa do dinheiro, mas eu acho que estar num local legal, que te reconhece, ainda é melhor. Você pode ganhar um pouquinho menos no começo, mas na hora que você desenvolve e você consegue fazer um trabalho com um clima mais tranquilo, que tenha mais condições, você vai fatalmente ganhar um pouco mais para frente. Sol, chuva, nublado, relâmpago. Está na hora de revisar os sinais. Sol, chuva, nublado, relâmpago. Um caso raro da medicina se transformou em uma história de superação pessoal. Uma jovem de Brasília nasceu sem a língua, mas aprendeu a falar e se alimentar normalmente. O tratamento desenvolvido para ela ficou conhecido em outros países. Quem vê a Auristela hoje, toda vaidosa, não imagina o longo tratamento e os preconceitos que a jovem de 23 anos teve que superar. Meus colegas me chamavam de Maria Babona e sempre na festa junina meu par sumia. Ela nasceu sem a língua, uma deformidade rara chamada aglossia congênita. A mãe foi a primeira a perceber a dificuldade para mamar. Começava aí uma verdadeira jornada para cuidar da saúde da filha. A gente teve uma longa caminhada e vários profissionais. O médico achava que era síndrome de Pierre-Robin, mas aí quando eu fui saber o que era uma síndrome de Pierre-Robin, que era a língua grande demais, eu não, tem alguma, como é que pode uma língua grande demais se essa menina não tem língua? Aos 5 anos, a menina chegou ao Dr. Frederico Salles, dentista da Universidade de Brasília. Ele é especialista em cirurgias do maxilar e da face e comandou a equipe que tratou de Auristela. As crianças que nascem sem língua não têm compatibilidade com a vida. E elas não sobrevivem mais do que 3 dias, porque morrem ou de inanição ou de asfixia. Foram praticamente 16 anos de tratamento com pelo menos 7 profissionais diferentes, entre cirurgiões, dentista, nutricionista, psicólogo e fonoaudiólogo. Durante todo esse tempo, a família de Auristela foi fundamental. Todos se esforçavam para que ela levasse uma vida normal, como a de qualquer criança ou jovem. Pessoas que nascem sem a língua
tem a mandíbula muito estreita, o que dificulta a mastigação e a fala. A equipe comandada pelo Dr. Salles optou por expandir o maxilar da menina. Para isso, foram necessárias 2 cirurgias, ambas feitas aos 14 anos, quando os ossos da face atingem a maturidade necessária. Um tratamento doloroso. Também o problema causava problemas respiratórios. E depois que passava aquele problema respiratório, já estava ela com um sorriso nos lábios para mim. Oh, meu Deus, aquilo ali me enchia de força. A raridade do caso e o tratamento desenvolvido se tornaram referência no mundo. Os estudos despertaram a atenção de uma fonoaudióloga americana que cuidava de uma paciente com o mesmo problema. Kelly Rogers também nasceu sem a língua. Ela se formou em fonoaudiologia e diz que quer seguir os passos da profissional que a tratou. Ela esteve na Universidade de Brasília para trocar experiências com a equipe do Dr. Salles. Auristela deve seguir o mesmo caminho. Ela se forma no ano que vem como técnica de enfermagem e pretende um dia colaborar com o Dr. Salles. Fazer o curso de saúde bucal para eu fazer uma clínica minha. Então foi de uma química para ajudar outras pessoas. O Jornal Visual termina aqui. Esperamos você amanhã. Para você um bom dia. Bom dia.